Mas eu sabe, ô Márcia, o que eu penso? O bom professor é aquele profissional que teve excelentes resultados. Sim. E por ter excelentes resultados, ele resolveu compartilhar aquilo que ele sabe de melhor. Então, assim, tem muita gente que fala, mas professores não atendem. Cara, o professor, assim, ele não atende talvez a grande demanda igual um profissional operacional atende. Mas ele já teve expertise para isso. É claro que hoje, nessa era de hoje, a gente vê gente que acaba de sair da faculdade e já quer se tornar professor. Exato. Tá? Mas hoje nós sabemos que um bom professor, aquele que se destaca, ele tem uma expertise, uma base para isso. Sim. E qual que é, Márcia, hoje, o segredo para os profissionais terem resultados na clínica? Porque assim, a gente vê muitos profissionais às vezes em busca de comprar aparelhos caros, produtos caríssimos, sendo que o diferencial dele está no conhecimento. Exato. Né? Você tocou no ponto fundamental. Conhecimento é tudo. Sem conhecimento, ninguém chega em lugar nenhum. Muita gente quer fórmula mágica. É o que mais querem, né? Eu tenho falado uma frase que é assim, que é a seguinte: não é sobre receita, é sobre raciocínio. Isso. Quando aprender a raciocinar, o profissional ele vai longe. Só que nós temos hoje, com essa gama de facilidades que os profissionais deveriam aproveitar, o que eu estou vendo, e às vezes eu fico um pouco triste, é a preguiça justo de raciocinar. Todo mundo quer uma receita de bolo, a pergunta protocolo passo a passo. Passo a passo. A pergunta que eu mais... Qual é o melhor ácido para melasma? Qual é o melhor produto? Não existe o melhor para... Sempre tem essa pergunta, né? Sempre tem, né? E elas continuam perguntando. E aí não existe. Existe você saber fazer uma boa anamnese, que começa tudo, a base é a anamnese. Se você não souber identificar de onde vem o problema, porque todo problema é multifatorial. Acne, mancha, né? Então, se você não souber identificar, não entender a fisiopatologia, né, Márcia? Não entender a fisiopatologia, tampouco vai conseguir ter resultado. Então, isso torna-se o profissional realmente diferenciado. O conhecimento. Sem conhecimento, ninguém vai adiante. E, diante de conhecimento, tem que ter resultado. O meu lema é, quem tem resultado, tem cliente. Sim. Quem tem cliente, tem dinheiro no final do mês. É simples assim. Não existe milagre. O milagre é esse. Conhecimento, colocou em prática, fez tudo que tem que ser feito, e aí vai ter os resultados extraordinários, como eu chamo, que eu e as minhas alunas que levam a sério. São 100% das alunas? Claro que não. Tem gente que compra um curso e não faz. Né? Então, aquelas que levam a sério, realmente elas têm resultados extraordinários. Inclusive, de vez em quando posta no Instagram, as pessoas falam que é Photoshop, fala que é a pessoa 20 anos antes. No início a gente brigava, agora a gente não briga mais. Agora não precisa mais. Né? Porque a gente acha até muito bom. Né? Se elas estão achando isso, é porque o nosso resultado realmente é bastante eficaz. Ô, Márcia, e uma coisa assim que eu acho que você é uma pessoa... Você tem uma adaptabilidade muito grande. Além da questão do pioneirismo, você se adapta às inovações. Porque, assim, você com 40 anos de profissão, você poderia não querer ir para o digital, você que poderia, não, eu estou mais tranquila. E você é uma pessoa que está dentro de todos os eventos, está com a presença digital incrível, né? Grupo no Telegram, YouTube, lives, etc. Como que é isso, Márcia? Como que você toca tudo isso? Da onde sai esse pique todo? Esse pique todo, ele já está, tipo, acabando. Deixar só para o Heitor agora. Bem, mas se você não tiver sempre se atualizando, estando aonde as coisas que estão acontecendo fica difícil também você ter um parâmetro para guiar os profissionais. E os profissionais em si também têm que sair desse comodismo, né? As pessoas acham tudo muito difícil. Se eu fosse olhar os anos de profissão que eu tenho, a idade que eu tenho hoje, eu nem saía de casa. Mas você tem sempre que estar inovando, buscando coisas novas. O cliente gosta de novidade. Eu não falo de modismo. Não fazer protocolos de modismo
usar um equipamento porque é modismo, porque às vezes acontece de ficar encostado na clínica, né? Sim. Mas você tendo um respaldo do que você está vendo, o raciocínio já começa aí. Será que esse equipamento realmente é bom para eu usar agora? Tem fundamento, né? Vale a pena eu Vale a comprar pena esse eu comprar equipamento? isso agora? Porque hoje, Heitor, a gente tem uma nanotecnologia em cosmético que não Incrível. existia na minha época, que realmente faz muita diferença. O profissional com uma mão e um cosmético, às vezes, ele faz muita diferença. E um equipamento simples, como é o microagulhamento, uma caneta Dermapen, ou não tem dinheiro, tem um roller, né? Sim. Super barato. Mesmo falando em jato de plasma, os equipamentos não são caros, né? Exato. E você consegue resultados fantásticos, sem ter que comprar, às vezes, um ultrassom microfocado, né? Se tem condição, ok. Sim. Mas se não tem, nós temos os mesmos resultados. Basta saber fazer a anamnese, um bom preparo de pele, que é fundamental, e as pessoas estão começando a entender isso agora. Verdade. Eu tenho muitas alunas que são dentistas, por exemplo, e que elas falaram que compraram o curso Full Face, pagaram 15, 20 mil reais, e que não tinham resultados como tem depois que compraram o meu curso. Porque elas aprenderam a tratar a pele primeiro, para depois fazer o procedimento. Gasta menos produto, tem maior durabilidade, o tratamento, né? Exatamente. E a pele fica bonita. Porque não adianta você colocar um botox e ficar parado, sendo que a pele sua está toda manchada, com acne, horrível. Exato. Né? Desidratada. Desvitalizada. Ou quem tem muita seborreia, muito poro aberto. O resultado da ROF não aparece. Sim. E se gasta muito mais produto e aí incorre numa outra coisa. Você pode ter intercorrência também. Né? Então, quando a pele está redensificada, hidratada, aí você tem resposta da ROF e de qualquer outra coisa que você vai fazer. Então, o profissional tem que entender isso. E uma outra coisa que agora eu estou batendo muito na tecla, eu faço isso desde que eu me entendo por gente, mas eu não sabia como colocar isso na estética, e hoje eu estou fazendo, que é ensinar o profissional da área da saúde a, primeiro, desinflamar o corpo sistemicamente, destoxificar, porque não adianta destoxificar sem antes desinflamar, neutralizar significa neutralizar alguns micro-organismos, que não tem condição de tirar tudo, porque senão a pessoa tem até um piripaque, e depois suplementar. Porque se você antes eu ensinava só a detoxificar e suplementar, mas os resultados não são tão eficientes. Sim. Porque hoje nós estamos todos inflamados. Claro. Né? Não tem e depois, né, aí da pandemia, do vírus e das vacinas e etc., que isso é um assunto que eu não quero entrar, mas estamos mais inflamados ainda. Então, esse corpo, ele não está receptivo a receber um tratamento. E aí, como que faz que esse profissional, como que ele pode começar a pensar em coisas simples, mas que trabalha com essa detoxificação, Márcia? Pois é, eu tenho, inclusive gratuito no meu Telegram, um detox. Mas, e os probióticos, porque você tem que tomar um probiótico e equilibrar a sua microbiota. E eu falava há 40 anos com os meus clientes por causa da minha avó. Quer ter pele bonita, tem um intestino bom. E lá naquela época, a gente era obrigada a tomar 2 vezes por ano remédio para verme e também fazer detox, que era alguns laxantes naturais. Sim. E eu não gostava, ninguém gostava, né? Mas minha avó ensinou e minha mãe fazia, e eu realmente nunca tive acne. E eu sempre tive uma pele muito boa, cabelo, unha, cresce rápido, sabe? Então, claro, tem um quê de genética, sim, mas tem todo esse processo que, né, veio. E eu sempre tratei o meu cliente de acne, ele fazendo detox e ele fazendo algumas coisas. Isso lá naquela época, que eu não entendia o que eu entendo hoje. Sim. E muito menos tinha estudos científicos provando a eficácia, a interação do intestino, cérebro, intestino-pele, né? Se falava porque os antigos falavam, mas não tinha uma comprovação científica. Sim. Hoje tem. Entender o mecanismo, como isso Exatamente. atuava, né? Então era uma coisa meio empírica. Sim. Tá? Hoje não. Hoje a gente sabe que realmente faz toda uma diferença e tem o porquê de cada coisa. Então eu sempre falei muito do intestino. Muito, sempre. E inclusive nos meus cursos. Inclusive desde que eu comecei o congresso, fiz palestras também sobre isso. Hoje está muito na moda a questão,
né? Tá em voga aí o intestino. E eu sempre tive esse foco. Só que só detoxificar não vai adiantar se você antes não desinflamar sistemicamente o corpo. Ok. Quando eu entendi isso, ficou muito mais fácil os meus resultados que eu tinha em clínica e comecei a passar isso também para as minhas alunas, que é o meu método D2N2. Eu não queria nem chamar de método, porque todo mundo é muito contra esse negócio de método e tal, só que realmente é um método. Existe um passo a passo, uma sequência que tem que ser feita de acordo com cada um, não é igual para todo mundo. Aí os alunos têm que estudarem e raciocinarem para saber como que vai levar isso adiante, Sim. mas é um método, né? Então, é o método desinflamar, detoxificar, neutralizar, porque não tem como tirar tudo de uma vez, alguns metais pesados, micro-organismos, então a gente inativa e depois suplementa. Aí sim a suplementação vai dar super mega certo. É verdade. Porque tem gente que fala assim, mas eu tomo tem 3 meses, 4 meses, 6 meses, eu suplemento, não vi diferença nenhuma, não vai ver. O intestino está intoxicado, inflamado, vai direto para o lixo.